Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e que essa paz vive e reina nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Vamos dar continuidade à ministração da Palavra de Deus, a qual ela nos ensina a continuar caminhando firme, combatendo o bom combate e guardando a fé. E a passagem a qual nós estamos lendo está lá em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3 até ao 9, que fala dos discípulos ali, que eram apóstolos, e foram revestidos do poder do Senhor para dar continuidade à sua obra na terra. Vamos ler. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3 ao 9. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, como muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Vamos orar? Pedir a graça do Senhor, mais desta manhã nublada, de frio, mas Deus tem concedido graça para nós estar falando da sua palavra. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, Pai digno de toda honra, glória e louvor, obrigado a Deus eterno e santo pela tua graça, pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Deus eterno e santo e todo poderoso, por mais um ano também, Pai amado e santo de aniversário, Pai amado do meu casamento, 22 anos. Ó Deus justo, tremendo, vivo e eficaz, continue abençoando a minha família, meu lar, a cada ouvinte, ó Deus eterno e santo, que vai ouvir a tua palavra, que vai ver esse vídeo. Ó Pai eterno e santo, estende sua mão gloriosa e poderosa sobre a sua vida. Abra o seu entendimento para que venha entender as escrituras, para vir se dedicar, Pai amado e santo, e se preparar para o grande dia do Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa rica oportunidade, que toda investida, laço, Pai amado e santo e todo-poderoso, investida do adversário, Pai amado e santo, através dos homens, ou através, Pai amado e santo e todo-poderoso, das vias, Pai amado e santo e espiritual também, é lançado por terra no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos vendo que Jesus tinha dado ordem aos discípulos a ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E nós sabemos que assim eles fizeram. Ficaram em Jerusalém, clamando, pedindo a Deus, no nome de Jesus Cristo, o revestimento de poder. E nós sabemos que o revestimento de poder veio, né, para que eles pudessem ter condições ali espirituais, psicológicas, do dia por dia, para ministrar a palavra do Senhor, para dar continuidade ao reino dos céus. Então, para isso, eles tinham que ser revestidos de poder. Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, e aí eles poderiam sair para pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós sabemos que essa palavra chegou até nós, nós sabemos que essa palavra ali entrou no nosso coração, nós nos convertemos ao Senhor, e por isso nós estamos louvando e glorificando, exaltando o seu nome. Mas antes desses atos acontecer, antes desse revestimento de poder, nós sabemos que os discípulos tiveram um grande mestre, o maior mestre que já pisou nessa terra, Jesus Cristo. Então ele ensinando os discípulos como deveriam se comportar, ensinando aos discípulos como eles deveriam andar, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam prosseguir. A vida dos discípulos não foi mil maravilhas só, não foi só
vida ali de altos, né? Vidas ali de vitória. Teve falhas, teve erros no caminho, na sua caminhada, querendo eles fazer muitas das vezes o correto ali, querendo eles fazer o certo, mas muitas das vezes erravam, mas eles estavam aprendendo com o Senhor, eles estavam ali na sua caminhada. E o mais importante que eu falo para você, serve também para mim, é que eles não desistiram da sua caminhada, por causa das suas situações ali, muitas vezes não entendendo no momento ali o caminho a qual o Senhor estava anunciando para eles, mas eles continuaram a prosseguir, porque como Pedro mesmo falou, só o Senhor tem o caminho de vida eterna, só o Senhor leva a vida eterna. Deus revelou a Pedro, e Pedro ali falou ali, Jesus disse, ó, não foi nem carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então eles sabiam que Jesus era o caminho, mas eles não eram perfeitos ainda em Deus, porque Jesus disse assim, ó, sede perfeito como meu Pai é perfeito. Então eles ainda não eram perfeitos em Deus, eles ainda não andavam continuamente em espírito, porque a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, andeis em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então se Jesus falou para a gente ser perfeito, como perfeito é o Pai, porque tem condição de eu e você, nós sermos perfeitos. Se fala que para andar em espírito que não cumprireis o desejo da carne, então se a gente andar em espírito, nós não vamos cumprir o desejo da carne. E nenhuma condenação há para aqueles que andam em espírito, para aqueles que permanecem em espírito. Então Jesus veio ensinando aos discípulos, mudando a sua mente, o seu caráter. Então nesse texto a qual nós estamos lendo, que falando da vida de Pedro, eu quero dizer para você não desistir. Muitas das vezes é para a gente ser abraçado pelos irmãos, muitas das vezes é para a gente ser acolhido pelos irmãos no momento das nossas falhas, das nossas fraquezas, ou no momento, muitas das vezes, da nossa queda, ou muitas das vezes a gente querendo fazer uma coisa certa, falando errado, e muitas das vezes os próprios irmãos não ainda são maduros na fé para nos acolher, para nos abraçar, para nos dar força para continuar. Muitas das vezes que nem o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, né? Vocês já estão tanto tempo na igreja, mas ainda estão ainda se alimentando ainda de leite. Não dá para dar para vocês comida mais sólida, porque são ainda imaduros, são ainda inconstantes. Então muitas das vezes a gente tem muito tempo na igreja, mas ainda a gente é inconstante, a gente é imaduro. Então nós vamos ver que os discípulos aqui, eles eram sim imaduros, eles eram sim inconstantes, aleluia. Eles falhavam sim, falhavam, mas eles estavam ali no processo do discipulado. Mas nós sabemos aqui que depois que eles foram revestidos de poder, a vida deles mudou grandemente diante da presença do Senhor e diante dos homens. E o mais importante, como fala no livro de Coríntios ali 15, eles permaneceram firmes e constantes, louvado e engrandecido o nome do Senhor. O que falta na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida daquele que crê, é ser firme e constante na presença do Senhor, sem tutubiar, sem ali toscanejar, entendeu? Então é isso que precisa para nós, e para nós conseguirmos isso é meditando na palavra do Senhor dia e noite, é orando sem cessar, é buscando a comunhão com o Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos ficar firme e constante na presença do Senhor. Nós vamos ver aqui que Pedro também, ele tinha um temperamento muito alto, muito ali, ele se irava com muita facilidade. Diz assim, Pedro é conhecido por seu temperamento forte e impulsivo. Era um homem simples, acostumado ao trabalho árduo no mar, dia a dia, sob chuva e sol, no calor da dura lida, tal como as ondas inconstantes e frontal em vários momentos, homem de atitude pêntua e contrastante. Então, em vários momentos que nós possamos ver, Pedro, ele tinha ali as suas atitudes, os seus momentos da vida ali, muitas das vezes ele era petulante e contrastante. Era o dia após dia ali na vida de Pedro. Mas o mais importante é que Pedro, aleluia, não desistiu da sua chamada. Pedro, ele não desistiu da sua caminhada. Pedro, ele não desistiu de servir, de seguir ao Senhor. Pedro não desistiu do propósito a qual Deus tinha colocado no seu coração. Ele era inconstante, ele era muitas das vezes ali como a onda do mar,
Uma hora a fé está lá em cima, outra está lá embaixo, ele era. Mas o importante é que ele não desistiu. O importante que vai fazer a diferença na sua vida é você não desistir da caminhada. É você não desistir, aleluia, de continuar servindo ao Senhor. Não importa as lutas e as dificuldades, não desista, aleluia. E você que muitas das vezes aponta a falha do seu irmão, muitas das vezes em vez de ajudar, em vez de acolher no momento das fraquezas, no momento das necessidades, aleluia, que você venha a andar no primeiro amor, amar o seu irmão, aleluia, assim como você se ama. O que você quer de bom para você, você também tem que desejar o seu irmão. E a Bíblia diz que antes de a gente tirar o cisco do olho do nosso irmão, nós temos que ver a trave que está no nosso olho. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que cada vez mais, aleluia, quando a Bíblia fala que nós possamos voltar ao primeiro amor, sabemos que todas as coisas vêm de Deus para a nossa vida e que sem Ele nós não somos nada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que seja assim na sua vida e que seja assim na minha vida, que no momento ali das necessidades, das fraquezas, muitas das vezes o irmão irrita a gente, muitas das vezes o irmão é inconstante que nem Pedro, muitas das vezes é que nem os discípulos ali, quer ser melhor do que o outro, muitas das vezes quer sempre estar na frente, muitas vezes porque aquele irmão ainda é inconstante, ainda é imaduro, e que nós viemos ter paciência, aleluia, para saber, aleluia, e o momento que Deus vai trabalhar na sua vida, nós saberemos que a sua vida vai mudar grandemente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Assim como mudou a sua, assim como mudou a minha, assim como ainda está trabalhando na sua vida, assim como ainda está trabalhando na minha vida, porque nós somos ali uma casa a sendo trabalhada, construída, reformada dia por dia na presença do Senhor, até, aleluia, quando chegar aquele dia perfeito, aleluia, aonde tudo ali estará pronto. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, e nós seremos assim como o Senhor é. Nós vamos ver, e não precisará mais Ele trabalhar na nossa vida, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ficar firme na presença do Senhor, sendo humilde, ajudando o próximo e sabendo que se o irmão tropeçou, se o irmão falhou, nós possamos nos compadecer dele, porque sabemos que nós também podemos cometer o mesmo erro, assim como o irmão cometeu. Então nós temos que ser vigilantes em cada momento da nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, eu vou ler algumas passagens para os irmãos aqui entender como era a vida de Pedro, como era a vida naquele momento a qual Pedro estava passando pelo discipulado ali, o qual o Senhor estava mudando a sua vida, não só a dele, mas os discípulos também tinham suas falhas, tinham suas complicações da vida, tinham seus altos e baixos, mas Pedro ali se destacou na sua maneira de ver, da sua maneira de falar, na sua maneira das suas atitudes ali. Isso serviu muito e serve muito para nosso aprendizado no dia após dia, e como a vida da pessoa muda e como a pessoa se transforma, a mente dele muda, se transforma em uma mente de Cristo, um coração transformado na presença do Senhor, e como ela é mudada para ser uma bênção na casa de Deus. Diz assim, as contrastes na vida de Pedro. Viu a glória de Jesus na transfiguração, está lá escrito em Lucas 9:32. Você que quiser pesquisar, você vê. Assombrado disse coisas sem sentido, em Lucas 9, 5 e 6. Negou ter seus pés lavados por Cristo. Nós sabemos muito bem essa passagem, como se sucedeu. João 13, 8. Pede para lavar também as mãos e a cabeça. João 13, 9. Andou sobre as águas. Mateus 14, 28 e 29. Teve medo e começou a afundar no mar. Mateus 14, 30. Aleluia. Nós podemos ver aqui, aleluia, que Pedro sempre tentando fazer algo a mais. Pedro sempre tentando agradar ao Senhor. Pedro sempre tentando ali colocar sua fé. Aleluia. Ali exercitando a sua fé dia por dia diante do Senhor. Então ele sempre estava tentando demonstrar algo, demonstrar que conseguia algo, e muitas das vezes com a sua própria força, e o Senhor ensinando para ele que não era dessa forma, não era dessa maneira, mas ele sempre estava ali, aleluia, experimentando os mistérios de Deus,
ele sempre estava ali participando das obras, das grandezas de Deus. Mesmo no momento de falha ali, da situação ali, qual ele afundou no mar, mas ele ali experimentou, aleluia, andar sobre as águas. Mesmo ele afundando, mesmo ele tendo medo, ele sempre estava ali tentando ali fazer a vontade do Senhor, agradar ao Senhor. Diz assim, confessa Jesus o Cristo, Marcos 8, 29. Logo após tenta dissuadi-lo da cruz. Ele confessa que Jesus era o Cristo e logo depois ele tenta fazer com que Jesus não chegue até a cruz. Marcos 8, 31 e 32. O possível prometeu seguir e dar a sua vida. João 13, 37. Covarde seguiu Jesus de longe. Ele prometeu dar a sua vida a Jesus, mas ele dependia ali, ele queria fazer algo com as suas próprias forças. E nós sabemos que muitas das vezes não depende da nossa força, depende ali da vontade do Senhor, depende do tempo de Deus, a qual nós devemos confiar inteiramente ao Senhor. Ele queria defender o Senhor com a sua própria vida, mas com a espada. A Bíblia diz que não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então o Senhor fala que não é pela força nem pela violência. E Pedro ali, ele queria seguir Jesus, mas pela força e pela violência. Nós sabemos que ele até cortou a orelha do Malco, e ali o Senhor pediu para ele guardar a sua espada na bainha, né? Que ele iria cumprir ali a qual Deus havia determinado para ele cumprisse, para que nós possamos ser salvos. Então muitas das vezes na nossa vida não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, mas é pela vontade do Senhor e no tempo do Senhor, e que nós possamos saber esperar no Senhor. Diz assim, covarde seguiu Jesus de longe, Lucas 22, 54. Promessa, nunca te abandonarei, Marcos 14, 29. Negação, não conheço esse homem, Marcos 14, 66 e 75. Perante uma fogueira negou a Jesus, Lucas 22, 55. Noutra fogueira confessa amar Jesus, João 21, 9 e 15. Então nós vemos aqui o contraste que era na vida de Pedro. Os momentos a qual ele viveu ali diante do Senhor, a qual a Bíblia registrou os momentos que ele tinha ali diante do Senhor, de contraste na sua vida, né? Uma hora a fé lá em cima, outra hora lá embaixo, mas o mais importante é que ele não desistiu da caminhada. Possamos dar continuidade, que diz assim, personalidade marcante de Pedro tornou seu processo cheio de altos e baixos. Vemos nos relatos dos evangelhos que Pedro teve uma conduta pêndula. Ora agia com sobriedade e sensatez, ora vacilava e falhava. Nós vemos que momentos ali da vida de Pedro, ora ele agia com sensatez e ora ele falhava. E eu creio também que muitas das vezes não é diferente na sua vida e na minha vida. Ora nós usamos ali de sensatez, ora falhamos diante do Senhor. Mas o importante é que Deus não desiste de você. O mais importante é que Deus não desistiu de você. O mais importante é que Deus não desistiu de mim. O mais importante é que a mão do Senhor está estendida sobre a nossa vida para nos abençoar. Se nós buscarmos ao Senhor, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se nós nos converter realmente a Ele, Ele está pronto para nos perdoar, está pronto para nos abençoar, está pronto para agir e transformar a nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nós vemos isso na vida de Pedro ali. Nós vemos o processo que foi na vida dele, o processo que foi na vida do seu companheiro e o processo a qual eles passaram diante ali do Senhor. Mas nós sabemos que depois que eles foram ali lapidados, aleluia, depois que as suas mentes tiveram a mente de Cristo, o coração ali circuncidado ali diante do Senhor, o coração mudado, o caminho, a trajetória, o projeto que eles tinham na mente dele foi o projeto de Cristo.
Cristo, nós sabemos que eles foram bênção, aleluia, nas mãos do Senhor. E nós sabemos, aleluia, que eles foram grandes homens de Deus na terra. Não é diferente na sua, aleluia, vida, não é diferente na minha vida, não é diferente na vida daquele que coloca os seus caminhos diante do Senhor, aleluia, para que Deus venha, aleluia, agir, para que Deus venha transformar, para que Deus venha mudar, aleluia. O importante é você, é eu, é nós permanecermos na presença do Senhor, porque nós sabemos que na presença do Senhor há fatura de alegria, na presença do Senhor há vitória, na presença do Senhor há transformação, na presença do Senhor há mudança, na presença do Senhor há vida e vida em abundância, se nós permanecermos fiel ao Senhor, a sua palavra, e não desistir do projeto que Ele tem na sua vida. Não desista do projeto que Deus tem na sua vida, aleluia, aleluia. Você pode não ter conseguido ainda ser perfeito ali na presença do Senhor, você pode ainda não ter alcançado o objetivo ao qual você sonha, a qual você vê, a qual você imaginou para você. Pedro também, nesses momentos ao qual nós lemos, ele não tinha alcançado ainda o auge ali da sua vida espiritual. Ele ainda não tinha conseguido ser perfeito, como perfeito é o nosso Deus. Ele não conseguia andar ainda constantemente em espírito, mas ele não desistiu, continuou buscando ao Senhor. Mas certa feita, Pedro pediu ao seu Senhor: aumenta a nossa fé. Então, se você não tem fé, peça para Deus e Deus vai aumentar a sua fé. Se você não tem sabedoria, peça para Deus e Deus vai te dar sabedoria. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E tem uma passagem que diz que Jesus abriu o entendimento deles para que eles viessem entender a palavra do Senhor. Então que Deus venha abrir o nosso entendimento cada vez mais, dia por dia, para nós entendermos cada vez mais a palavra do Senhor e possamos permanecer firme, aleluia, na sua presença. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. Nós ficamos com essa palavra. Vamos dar continuidade para nós adiantarmos essa parte aqui, que diz assim: a convenção de Pedro. Nós sabemos que Pedro ali, ele negou a Jesus. Nós sabemos que ele negou o Senhor. Aí Jesus olhou para ele e ele chorou amargamente e se retirou, triste, cabisbaixo, porque traiu o mestre, negou o Senhor. Diz assim: Pedro negou conhecer Jesus. Depois de ver os olhos de Jesus e ouvir o galo cantar, Pedro correu e chorou abundantemente, demonstrando tristeza e arrependimento. Talvez ele pensava que agora já não havia esperança, depois de ter traído ao Senhor. Não poderia mais ser chamado de discípulo. Talvez merecesse também ser rejeitado por Jesus. Então Pedro, como nós estávamos falando, ele negou ao Senhor, chorou abundantemente por ter falhado. Muitas das vezes nas nossas vidas também não é diferente. Falhamos diante do Senhor, nos afastamos muitas das vezes do Senhor. Muitas das vezes achamos que Deus não se importa mais conosco, que Deus não liga mais para nós e que Deus não vai nos dar outra oportunidade, outra, aleluia, esperança, renovar a nossa esperança nele, de vida eterna e de servir a ele. Fazemos nessa passagem que Pedro ali chorou abundantemente. Nós não sabemos, só especulamos o que passou na mente de Pedro, porque muitas das vezes passa também na nossa mente, mas nós sabemos que a graça do Senhor, ela é tremenda sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Diz assim: provas do perdão. Provas que Deus perdoou e havia perdoado a Pedro no longo da história da sua vida, depois de ele haver negado ao Senhor. Diz assim: Pedro falhou gravemente, mas o perdão do Senhor apaga a multidão de pecados. Vamos ler lá em 1 Pedro 4:8.
mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidões de pecados. Quem escreveu foi o próprio apóstolo Pedro sobre o perdão dos pecados. Diz assim: o anjo na manhã de domingo no sepulcro foi bem claro, pedindo que as mulheres avisassem aos discípulos e a Pedro que Jesus tinha ressuscitado. Marcos 16, 6 e 7. Vamos ler? Essa passagem é uma passagem muito linda. Diz assim: porém ele disse, não vos ausenteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Pedro foi incluído, não foi esquecido. O Senhor não o tinha rejeitado, mas perdoado. Havia perdoado ele. Eu acho linda essa passagem porque quando Jesus ressuscitou, Jesus já tinha dado ordem ao anjo dos acontecimentos que ia se suceder e pediu para avisar também a Pedro. Então nesse momento aqui, a qual o anjo avisa os discípulos e também a Pedro. Ele também incluiu ainda Pedro, porque ele sabia que Pedro havia ali chorado amargamente. Ele sabia que Pedro ali havia se arrependido do seu mal. Nós sabemos que Pedro ali havia pedido perdão a Deus. E nós sabemos que Pedro nunca mais, depois desse episódio aqui, do revestimento de poder, negou ao Senhor. Nunca mais ele teve medo da morte. Nunca mais ele teve medo dos seus inimigos. Ele nunca mais teve medo dos que afrontavam ele por causa do amor do Senhor. Ele permaneceu firme que nem uma rocha, aleluia, depois do revestimento de poder, a qual nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas nós sabemos ali que Pedro ali foi incluído. Quando o anjo falou e a Pedro, o Senhor Jesus já havia o perdoado, já havia ali transformado ali a vida, a sua situação já havia mudado diante do Senhor. No momento a qual ele se arrepende, no momento que ele chora amargamente, não é diferente na sua vida. No momento que você se arrepende, no momento que você chora, no momento que você pede perdão a Deus, a mão do Senhor é sobre a sua vida e o Senhor perdoa os seus pecados. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia, e que nós temos que ter cada vez mais fé na palavra do Senhor, não duvidar do que está escrito na palavra do Senhor, mas confiar nela. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Noutra ocasião, Pedro tinha decidido ir pescar, exercendo influência sobre os demais. Então com ele, João 21:3, Jesus apareceu na praia e disse, filhos, tem alguma coisa para comer? Mais uma vez, Pedro não foi excluído ou desprezado, mas chamado de filho, como os outros discípulos. Então, mais uma vez, Pedro ali, ele foi ali chamado de filhos, como os outros discípulos. O homem pode rejeitar a sua vida, a minha vida, por causa de alguma falha, de alguma situação a qual você se encontrou, ou qual você se encontra, ao qual você passou. Mas o Senhor, ele não rejeita, aleluia. A Bíblia diz que ele não rejeita o coração quebrantado e contrito. Então, se você tem um coração quebrantado e contrito, se você pede a misericórdia do Senhor, se você pede perdão a Deus, se você continua servindo ao Senhor, fique certo que a mão dele é sobre a sua vida, e fique certo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica, te purifica, purifica todo aquele que se arrepende, todo aquele que chega a ele de todo o pecado. O importante é confiar na palavra do Senhor. O importante é meditar nela dia e noite, para nós não sermos enganados nem confundidos, mas confiar na palavra do Senhor, para que o inimigo também não tire, não roube a nossa fé, a nossa confiança na palavra do Senhor, a nossa confiança no que o Senhor deixou para nossas vidas como exemplo de fé
o que está escrito na palavra do Senhor. Diz assim, a hora da verdade. Sempre tem a hora da verdade nas nossas vidas. Diz assim, tu me amas? Pedro foi interrogado por Jesus. Simão, filho de Jonas, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro foi questionado, mas dessa vez humildemente confirmou seu amor a Cristo Jesus. Pedro, através do amor e perdão de Jesus, foi transformado. Converteu-se então num seguidor obediente, perseverante e amoroso. Quer dizer que através do perdão do Senhor na vida dele, da transformação do Senhor na vida dele, ele se transformou em um discípulo perseverante, constante, fiel ao Senhor e amoroso, através do perdão. E o mais interessante é que Jesus sabia que Pedro, ele não havia ainda se convertido. Nós sabemos que Jesus falou a Pedro, quando tu te converteres a mim, confirma aos teus irmãos. Existem 2 tipos de conversão, de arrependimento e de fé. Nós sabemos que o homem é batizado nas águas para o arrependimento. A conversão ali no Senhor é batizado nas águas para o arrependimento. E a conversão de fé. E se nós observarmos, a fé de Pedro sempre titubeava ali diante do Senhor ali. A fé de Pedro, em momentos da vida dele, estava lá em cima, em outros momentos estava lá embaixo. Então o Senhor sabia que Pedro estava ali sendo lapidado, estava ali sendo transformado para ser um grande homem de Deus. E através dessa situação a qual aconteceu na vida de Pedro, aleluia, Pedro, aleluia, através do perdão do Senhor, através do grande amor que Deus tem para com a vida de Pedro, assim como tem para a nossa vida, ele foi perdoado e se transformou em um grande homem de Deus, sendo cheio do Espírito Santo do Senhor, fazendo milagres, fazendo ali proezas ali no nome do Senhor, e sendo um grande exemplo de fé para a igreja primitiva, como é até hoje nos nossos dias. Que seja assim com a sua vida, que seja assim com a minha vida, que nada venha nos parar, aleluia, que nós perseveramos a caminhada, firme e forte na presença do Senhor, firme e forte confiando no Senhor, firme e forte pedindo as misericórdias do Senhor, firme e forte para alcançar o objetivo ao qual Deus concedeu a nossa vida, a qual Deus preparou, porque o Senhor já sabia a situação de Pedro, já sabia a fraqueza de Pedro, mas o mais importante é que Pedro ali perseverou, continuou e alcançou a grande vitória, o grande ministério ao qual Deus deu a ele. Assim seja na sua vida e assim seja na minha vida, que nós possamos alcançar o auge a qual Deus preparou para nós, não o auge a qual eu e você pensamos alcançar, mas o auge a qual Deus preparou para nós. A Bíblia diz assim que os sinais seguirão os que creem. Depois que Pedro ali creu, obedeceu a palavra do Senhor, foi fiel, os sinais seguiram a ele, falou em nova língua, curava os enfermos, fez grandes milagres diante do Senhor ali, diante dos homens, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Os mesmos sinais têm que seguir a sua vida e tem que seguir a minha vida. Se não segue a minha vida e não segue a sua vida, nós precisamos nos engajar mais, obedecer mais, orar mais, jejuar mais, nos chegar mais para perto do Senhor, porque ele disse que os sinais seguirão os que crê. Não importa se é velho, não importa se é adolescente, não importa. Ele disse que se você crê, os sinais têm que seguir ao que crê. Então, se você crê, os sinais vão ter que te seguir. Tem que falar em novas línguas, não só falar no momento ali, quando for revestido de poder, mas permanecer, curar os enfermos, ali expulsar os demônios. Então, os sinais, se beber alguma coisa mortífera, não vos falar dano algum, pode ver que é uma escalada de etapas, né? Falando novas línguas, curar os enfermos, então é uma etapa a qual nós temos que seguir, alcançando os nossos objetivos, o nosso alvo dia por dia na presença do Senhor. E isso se consegue com perseverança, com fé, com humildade diante do Senhor, pedindo a graça do Senhor, nos fortalecendo através da sua palavra, tendo fé realmente na sua palavra, porque Pedro servia Jesus, Pedro seguia Jesus, Pedro estava com Jesus, mas ainda estava sendo lapidado a sua fé, ainda estava sendo lapidado o seu coração, ainda estava sendo lapidado a sua mente, para que ele viesse ter a mente de Cristo, o coração ali
debruçado em fazer a vontade do Senhor. E nós sabemos que quando tudo isso aconteceu na vida de Pedro, quando o Senhor ali perdoou a sua vida, quando ele mudou realmente a sua maneira de viver, ele foi uma bênção na presença do Senhor, e não é diferente na sua vida e na minha vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Temos só mais uma etapa dessa passagem. Na próxima nós vamos já chegar no livro de Atos, já o ministério de Pedro depois do Pentecoste. Aí vem momentos de que Pedro foi constante na presença do Senhor. Aí vem um momento ao qual Pedro teve ali, foi constante diante da presença do Senhor, foi constante a sua fé no Senhor, foi constante a sua vida diante do Senhor e diante dos homens, foi constante o seu ministério diante do Senhor. Foi tempos de vitória, muita luta, mas a vitória que eu falo é que ele permaneceu fiel ao Senhor. Permaneceu fiel, apesar das lutas, da dificuldade, ele permaneceu fiel. E teve muita bênção, muitos milagres Deus fez através da vida de Pedro, e assim é na sua vida. Aleluia! E assim vai ser na minha vida, assim vai ser na sua vida. Aleluia! Depois que esse processo, aleluia, a qual Deus está fazendo na sua vida, depois desse processo a qual Deus está fazendo na minha vida, depois desse processo a qual Deus está fazendo na vida dos seus servos, você vai ser uma bênção grandiosa na mão do Senhor. Mas o importante é nós passarmos, aleluia, pelo processo. O importante é nós, aleluia, resistir o processo. O mais importante é nós não desistirmos da chamada a qual Deus tem na nossa vida, e para isso tem um processo. Pedro passou pelo processo, e nós vemos aqui que o processo na vida de Pedro, o processo na vida dos discípulos, aleluia, não foi fácil, mas eles perseveravam, eles continuaram firmes, eles ali se arrependeram, eles ali receberam perdão, eles ali tiveram a sua vida, a sua mente transformada, mas o processo na vida de cada um foi diferente. O importante é passar pelo processo e ser aprovado no processo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se você está passando por um processo na sua vida, se você está passando por qualquer tipo de processo na sua vida, permaneça, aleluia, fiel ao Senhor, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, se humilhando na presença do Senhor. Se você se afastou do caminho do Senhor, se volte, pede perdão a Deus, se reconcilie com o Senhor, se reconcilie, aleluia, na casa do Senhor, persevere fiel ao Senhor, continue no seu processo, continue na sua lapidação, que quando passar o processo, você vai cantar um hino da vitória, aleluia, e vai ser só vitória e só bênção na sua vida, mesmo vindo as lutas, as dificuldades, mas você vai permanecer firme e constante na presença do Senhor, sem titubear, sem ali cochilar, mas permanecendo fiel no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como os discípulos foram, assim como é qualquer pessoa que passa pelo processo e é aprovado no processo. Os discípulos passaram por um processo, mas depois que o processo terminou, eles foram uma bênção na casa do Senhor, uma bênção na vida dos seus irmãos, uma bênção na sua nação, uma bênção em uma geração inteira. Eles foram porque passaram e permaneceram depois do processo na presença do Senhor. Passe pelo processo, passou, está sendo uma bênção, continue sendo uma bênção, sendo vigilante, humilde e sempre sabendo que nós dependemos inteiramente do Senhor. E ficamos com essa palavra, e na próxima nós vamos encerrar essa parte da trajetória e do processo da vida de Pedro e dos discípulos, mas nós estamos falando de Pedro, nós só passamos ali por cima ali, falando dos discípulos, mas é sobre a vida de Pedro que essa palavra nos dá muito, né? O processo na vida de Pedro nos ensina muito a permanecer na presença do Senhor. Vamos orar. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de toda a honra, glória e louvor. Pai, que a tua palavra, Pai eterno e santo, encontre guarita no coração da pessoa que está ouvindo, ou que vai ouvir ou vai ver esse vídeo. Que essa pessoa seja abençoada no nome de Jesus Cristo. E que a sua vida continue na mudança, Pai eterno e santo, para a honra e glória do teu nome. Deus eterno e santo, e para que nós possamos alcançar o nosso maior objetivo, ó Deus eterno e santo, é a vida eterna. É estar aonde o Senhor estiver. Deus eterno e santo, se tiver alguma pessoa enferma,
alguma pessoa precisando de uma cura, ó Deus eterno e santo, de uma libertação, no nome de Jesus Cristo seja curada, no nome de Jesus Cristo seja liberta, e que o teu nome, ó Deus eterno e santo, na vida de cada pessoa que te serve, ou de cada pessoa que vai se reconciliar contigo, ou de cada pessoa que está se reconciliando contigo, ó Deus eterno e santo, através, ó Deus eterno e santo, desse vídeo, que venha se reconciliar contigo. Continue com a mão estendida sobre a sua vida, e nós sabemos que a tua mão está estendida para nos abençoar. Muito obrigado, ó Deus, por essa rica oportunidade a qual o Senhor tem concedido de estar na tua presença, de estar ministrando a tua palavra, e abençoa cada ouvinte, Pai, que vai ouvir ou que vai ver esse vídeo. Abençoe a sua vida grandemente, o seu lar, concedendo vitória, e nesse processo a qual ela está passando, venha a ser aprovada para a honra e glória do Senhor, e depois de ser aprovada, permanecer fiel até o fim, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.